No início do século XX, a psicologia ela começava a se consolidar com a ciência experimental. Entre os principais cientistas e estudiosos estava John B. Watson, um psicólogo americano que acreditava que todas as emoções e comportamentos eram aprendidos. Sua teoria era radical, mas ele conduziu um experimento que marcaria a história da psicologia e levantaria sérias questões éticas. Esse é o experimento do pequeno Albert. O protagonista desse experimento era um bebê de 9 meses chamado Albert. Ele era filho de uma funcionária do hospital onde Watson trabalhava. Albert era descrito como um bebê tranquilo, saudável e sem medos aparentes de objetos ou animais. E esse detalhe foi crucial para Watson, que queria justamente demonstrar no experimento que o medo era algo que era aprendido. No início, Albert interagia com um rato branco sem medos, sem nada assim, sabe? Ele ficava até curioso em relação ao animal. Ele brincava, parecia curioso, mas isso logo mudaria. O psicólogo Watson e a sua assistente Heine queria saber se um bebê poderia ter medo de algo que ele não tinha antes. Ou seja, eles projetam um medo num bebê. E o bebê de exemplo usado foi o bebê Albert, que tinha 9 meses de idade, e fizeram essa crueldade com eles, esse procedimento antiético. Eles pegaram o bebê Albert e fizeram que ele não tinha medo de algo e passou a ter. Por exemplo, nesse projeto científico, pegaram o que o bebê não tinha medo. O bebê não tinha medo de rato, nem de coelho, nem de várias outras coisas. Albert tinha medo de barulhos altos. Eles pegaram então o rato branco e um barulho alto e juntaram isso para que o bebê tivesse medo desse algo projetado, no caso. Usaram isso e viram que o bebê conseguiu ter medo de algo que ele não tinha medo antes. Ou seja, eles conseguiram projetar um medo, fazer um medo que ele não tinha antes. Juntaram o Albert, o barulho alto e o bebê. Então, Albert passou a ter trauma de rato branco, passou a ter trauma de pelos brancos, passou a ter trauma de tudo que relaciona a um rato branco. Mas Watson queria ir além. Ele queria testar se esse medo poderia ser generalizado. Eles começaram a apresentar objetos com características similares a um de um rato branco, como por exemplo um cachorro, um coelho e até pessoas com máscaras de animais. Porém, o que aconteceu foi impressionante e preocupante. Albert começou a demonstrar medo de todos esses objetos, mesmo sem ter nunca conhecido e condicionado diretamente a eles. Isso provou que o medo pode ser aprendido e pode se estender a estímulos semelhantes. Mas provou algo ainda mais inquietante. Era possível induzir fobias em um ser humano desde a infância. Após o experimento, o Albert nunca foi submetido a um processo de dessensibilização, ou seja, o Watson nunca tentou reverter o medo que ele mesmo criou. O que aconteceu com o Albert depois? Essa é uma das maiores incógnitas da psicologia. Pesquisadores tentaram localizar Albert anos depois, mas há poucas informações concretas. Uma teoria sugere que o jovem faleceu cedo, possível sem nunca ter superado as fobias que lhe foram introduzidas. Depois desse experimento antiético que aconteceu com Albert, ninguém quis ajudar ele. Ninguém quis ajudar ele a perder esse medo que foi colocado sem que ele queira. O bebê só tinha 9 meses de idade. E o que aconteceu? Sabe, sei lá. Existem várias teorias, nenhuma certa. Pesquisadores tentaram encontrar ele, mas nenhuma informação certa. Apesar da controvérsia, o experimento do pequeno Albert ajudou a moldar a psicologia moderna. A demonstração de Watson sobre o condicionamento do medo influenciou estudos posteriores, incluindo experimentos de desespecialização de fobias. Anos depois, psicólogos como Mary Cover Jones usaram técnicas opostas de Watson para revelar fobias, ajudando crianças a superar seus medos através da exposição gradual e do esforço positivo. Isso levou ao desenvolvimento de abordagens como a terapia da exposição, ainda utilizada hoje para tratar fobias e transtornos de ansiedade. Ironicamente, o mesmo experimento que causou medo também ajudou a encontrar maneiras de curá-lo. O experimento de Watson foi muito criticado, tanto que um dos problemas maiores foram que a mãe poderia não ter sabido desse experimento e o bebê não teve como se defender e não teve como superar esses traumas sem nenhuma ajuda de um psicólogo que deveria ajudar. A psicologia também foi muito criticada e hoje eles têm
regras muito rígidas sobre tudo o que aconteceu por conta desse experimento. O experimento do pequeno Albert foi um marco para a psicologia comportamental. Ele ajudou a entender como as emoções podem ser aprendidas e modificadas, mas também nos ensinou uma lição importante. Ciência sem ética pode ter consequências irreparáveis. O conhecimento tem preço. Até onde estamos dispostos a ir para obtê-los?